E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos conhecer a última função oxigenada, que é a função sal de ácido carboxílico ou sal orgânico. Vamos lá? Ok, então, os sais de ácido carboxílico, o que são? Eles são produto da reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, as bases lá estudadas nas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, né? Então, a reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica vai dar origem a um sal orgânico, tá? E como é o grupo funcional dos sais orgânicos? A gente vai ter aqui o ânion. E o que é o ânion? É a carbonila seguida do oxigênio, junto aqui com o radical, que seria a cadeia carbônica. E logo aqui do lado, o cátion, que é proveniente lá da base inorgânica. Mas também pode aparecer da seguinte forma: a gente pode ter o cátion na frente e o ânion, que é a parte orgânica, né, a cadeia carbônica, com a carbonila e o oxigênio, entre parênteses. Esse X aqui vai variar de acordo com a carga do cátion. Se a carga for 1, o X é 1, a gente não precisa colocar 1. Se for 2, o X é 2. Se for 3, o X é 3. E assim sucessivamente, tá? Bom, os sais orgânicos, eles são compostos iônicos, já que nós temos um ânion e um cátion. Então, nós temos íons, são compostos iônicos, assim como os sais inorgânicos. Eles possuem uma extremidade extremamente polar, justamente por ter cátions e ânions nessa extremidade, e a outra praticamente apolar, que é a cadeia carbônica, que é o R aqui, tá? A cadeia carbônica. Então, essa parte é apolar. Bom, eles têm, por serem sais, eles têm alto ponto de fusão e de ebulição, ou seja, eles são difíceis de derreter e de evaporar. Eles são sólidos cristalinos, assim como os sais, e eles são mais densos que a água, tá bom? Vamos conhecer aqui as aplicações dos sais. A melhor aplicação que a gente pode citar seriam os sabões, pessoal. Isso mesmo. Os sabões, eles são produzidos a partir da reação de sais de ácidos graxos. Eles são sais de ácidos graxos obtidos a partir da reação entre ácidos carboxílicos de cadeia longa, que são os ácidos graxos, e uma base forte, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Detalhe, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, conhecida comercialmente como soda cáustica, ela é usada para produzir sabões sólidos. E o hidróxido de potássio é muito utilizado na produção de sabões líquidos, tá, gente? Então, os sabões, eles são sais de ácidos graxos, são obtidos por essa reação do ácido carboxílico de cadeia longa e uma base forte. Gente, os ácidos carboxílicos de cadeia longa, que são os ácidos graxos, eles são os óleos e as gorduras. Vocês já devem saber que os sabões, eles podem ser produzidos, por exemplo, você pegar o óleo usado, né, o óleo de fritura, e reagir com a soda cáustica. Porque o óleo de fritura, ele é uma mistura normalmente de óleo de soja, né? Às vezes tem outros óleos também, mas é principalmente óleo de soja. Então, o óleo de soja, ele é uma mistura de ácidos graxos. Então, quando eu reajo esse ácido graxo, esses ácidos graxos com hidróxido de sódio, eu vou produzir o sabão. É isso mesmo. E são diferentes dos detergentes, tá, gente? Que os detergentes, eles são produtos do petróleo, são provenientes do petróleo. Eles são obtidos a partir da reação de saponificação. Eles são tensoativos aniônicos. Primeiro, que são tensoativos? Por que são tensoativos? Porque eles atuam diminuindo a tensão superficial da água. Quando eles fazem isso, eles conseguem se misturar melhor com a gordura, dissolver a gordura na água, e aí a gente consegue limpar a superfície. Então, tanto os sabões como os detergentes são tensoativos. E por que são tensoativos aniônicos? Porque a parte da molécula que é responsável por se misturar com a água é um ânion, tá? Que a gente viu anteriormente, vamos ver novamente aqui. Vamos dar um exemplo do dodecanoato de sódio, que ele é produto da reação dos ácidos graxos de coco, né, do óleo de coco, com a soda cáustica, com o hidróxido de sódio. Dodecano são 12 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha o tamanho dessa cadeia. Dodecanoato de sódio. Então, o cátion é o sódio e o ânion. O ânion é o C dupla O, O. E essa parte aqui da molécula
ela vai ser a parte praticamente apolar. Quanto maior o tamanho da cadeia, mais apolar. E essa parte vai se misturar com a gordura, certo? E aqui nós temos a parte dos íons, que é a parte polar da molécula, ok? Vamos para frente, então. Bom, nomenclatura dos sais orgânicos. Olha só, a gente vai ter aqui a cadeia carbônica. A gente vai ter um prefixo, um infixo, que é de praxe, não é? Aí a gente vai ter o oato, e o nome do cátion. Vamos ver como é que fica aqui para a gente entender melhor. Nós vimos que pode ser aqui entre parênteses, não foi? Então, aqui nós temos a cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica tem quantos carbonos? Somente um, né? Se só tem um carbono, então qual é o prefixo? Met. Met. Como não tem ligação dupla entre carbonos, então metanoato. Metanoato de... Qual é o nome do cátion? Sódio. Então, a gente tem aqui o metanoato de sódio. Por que não tem nenhum númerozinho aqui depois do ânion? Porque o sódio é do grupo 1, tá, pessoal? Então, a carga dele é 1+. Então, aqui seria 1. A gente não precisa colocar. Vamos ver aqui mais um exemplo. Opa, a gente se antecipou aqui um pouco. Então, nós temos aqui o propanoato de magnésio. Por que propanoato de magnésio? Nós temos aqui 3 carbonos, prop, não é? Porque só tem ligação simples entre carbonos. Oato de... O cátion é o magnésio. Como ele é do grupo 2, a carga aqui vai ser 2, tá bom? Beleza? Tranquilo? A gente também pode escrever daquela outra maneira, né, gente? Colocar a cadeia e o cátion aqui do lado. Tanto faz, tá? Vamos ver aqui o que seria a reação de salificação, que também é semelhante à reação de saponificação. É a reação que ocorre entre ácidos carboxílicos e bases de arrênios, que a gente viu lá no começo, as bases inorgânicas, produzindo sal de ácido carboxílico e água. É uma reação de neutralização, gente, que a gente estuda lá quando a gente estuda os sais, nos sais inorgânicos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, que é o ácido propanóico. Ele vai reagir com o hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica. O que vai acontecer, gente? Por que é ácido propanóico? Porque tem 3 carbonos, não é isso? O que vai acontecer? O hidrogênio do ácido, que é o hidrogênio ionizável, ele vai se juntar com a hidroxila, o hidróxido aqui do sal. Então, vai formar água. E o que vai acontecer? O cátion, que é o sódio, vai substituir o hidrogênio para dar origem ao sal, ok? Por isso o nome do sal é propanoato de sódio, que vai ter a mesma cadeia do ácido carboxílico. A diferença é que o hidrogênio saiu e o sódio entrou, certo? Então, propanoato de sódio. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Vamos ver alguns exercícios para ver se a gente entendeu mesmo, tá? Olha só. Os odores da transpiração são devidos a alguns ácidos carboxílicos presentes no suor. Na tentativa de diminuir o odor, as indústrias de cosméticos têm colocado no mercado talco e desodorantes contendo bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, gente, é um sal inorgânico de caráter básico, caráter alcalino. A função dele é reagir com os ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, por isso que os odores, né, variam. Uma pessoa ou outra não tem o mesmo odor, porque varia de acordo com os ácidos que ela libera. E essa reação vai produzir o sal correspondente ao ácido, esquematizado pela reação a seguir. Então, nós temos aqui o ácido carboxílico, lembra que eu falei para vocês que pode vir assim, ó, COOH, aquoso, porque está dissolvido em água. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio aquoso, aqui eu tenho o sal correspondente da reação, água e gás carbônico, certo? Então, vamos ver aqui qual é a pergunta. O nome oficial do sal formado na reação é dióxido de carbono, propanoato de sódio, etanoato de sódio, butanóico de sódio, butanoato de sódio. Gente, não pode ser o item A, porque o item A é o dióxido de carbono, ele é um óxido, ele não é um sal. Não pode ser também o item D, porque o nome dos sais, eles têm oato, não é isso? E aqui a gente está vendo óico, que é lá dos ácidos. Então, não pode ser o item A, nem o item B. Vamos ver, então. Vamos reescrever essas fórmulas. Gente, ó, sempre que vocês virem assim, ó, parêntese e um númerozinho fora, significa que isso aqui está sendo repetido 2 vezes.
para a molécula ficar menor, a gente coloca dentro do parêntese, que é a mesma coisa que acontece aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? O hidrogênio saiu e o sódio entrou para formar o sal, tá? Vamos reescrever aqui o ácido. Como é o nome desse ácido, pessoal? 1, 2, 3, 4. 4 é but. Então, aqui é o ácido butanóico. Então, ele vai dar origem a que sal? Ao butanoato, 4 carbonos, de sódio. Butanoato de sódio. Tranquilo, gente? Então, o item correto é o item E, butanoato de sódio. Vamos ver aqui mais um exemplo, mais um exercício, mas agora a gente vai relembrar, revisar um pouco das funções orgânicas. Vamos lá? Bom, aqui é uma questão do ITA. Considere as seguintes substâncias. Então, nós temos a fórmula de 4 substâncias. E as seguintes funções químicas. Então, eu tenho a função ácido carboxílico, álcool, aldeído, cetona, éster e éter. A opção que associa corretamente as substâncias com as funções químicas é, então a gente vai associar cada molécula com a sua função correspondente. Vamos lá. Então, o 1, eu tenho aqui, ó, a carbonila C-O, que é um carbono, né? Na extremidade, C-OH. Quem é isso aqui? Quem é que tem essa função orgânica, esse grupo funcional? São os aldeídos. Então, o 1 é aldeído, 1 é C. Então, só fica aqui o item B e o item C. Vamos lá. O 2. Eu tenho aqui a carbonila de novo, só que entre carbonos. Carbonila entre carbonos é o quê, pessoal? Cetona. Então, o 2 é D. Continuamos com os itens B e C. Terceiro, eu tenho aqui o oxigênio entre carbonos. Quem é essa função? Éter. Então, 3 é F. Então, é o nosso item C. Vamos ver aqui o 4. Eu tenho a carbonila com o oxigênio entre carbonos. Então, aqui eu tenho a função éster. Beleza? Então, nós temos aqui a função, o item C. Vamos dar o nome dessas moléculas, só para a gente relembrar? Bom, nós temos aqui um aldeído. Os aldeídos vão terminar com al, não é isso? 1, 2, 3 carbonos. Então, 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop. Então, como é o nome dessa cadeia? Propanal. 2, nós temos uma cetona. Cetona termina com ona. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4? But. Então, aqui nós temos a butanona. O terceiro, nós temos um éter. Nos ésteres, como é que a gente faz? Cadeia menor, depois a cadeia maior. Como é o nome da cadeia menor? Met, não é isso? Metil. Então, metóxi. Quantos carbonos tem depois aqui? 2. Então, metoxi, etano. Vamos ver, por último, o éster. Os ésteres, o que a gente faz? A gente dá o nome do que vem antes do oxigênio e depois do que vem depois do oxigênio. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, prop. Propanoato de metila. O nome dos ésteres são muito parecido com o nome dos sais orgânicos, né, gente? A diferença aqui, no lugar daqui da cadeia, a gente vai ter um cátion. Beleza, gente? Gostaram aí de relembrar? Vamos ver aqui mais um exemplo. Bom, a fórmula estrutural abaixo pertence à substância vanilina, que é responsável pelo aroma e sabor característico da baunilha. Analisando a estrutura da vanilina, quais são as funções oxigenadas presentes em sua estrutura? Vamos ver aqui. Opa! Nós temos aqui já a primeira função, que é a função quê? Fenol, pessoal. Função fenol. Aqui nós temos uma outra função orgânica, né? Como é o nome dela? Nós vimos anteriormente. Carbonila na extremidade é aldeído. E por último, nós temos aqui o oxigênio entre carbonos, que é o éter. Então, qual é o item correto? Aldeído, éter e fenol. Beleza, pessoal? Gostaram? Espero que tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar. Bons estudos para vocês, pessoal. Tchau, tchau.